livro aqui eu coloquei, né, do Einstein, né? Colocam várias frases da boca do Einstein, porque o cara foi um gênio, né? Assim como a Clarice Lispector também, né? Tem muitas frases, né, associadas a Clarice Lispector. E ela tem também aquele tom conspiratório, né? E também alarmista. E ela apela para o lado emocional do leitor. E nesses casos aqui que eu selecionei no livro, são histórias motivacionais que você, com apenas algumas questões, algumas perguntas, né, que você faz quando você está lendo o texto, você já começa a ficar pensando, né? Como, por exemplo, tem um caso aqui muito legal, que é aquela lenda, né, dizendo que o peixe dourado tem poucos segundos de memória, né? E a gente também, né, a gente tem uma atenção, ainda mais, se espalhou, né, que ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, com o TikTok e tal, a gente tem pouca atenção, né? A gente tem alguns segundos de atenção. Muito difuso, né? E dizem que a gente tem menos atenção do que um peixinho dourado e tal. Bom, essa história se originou de uma pesquisa de uma empresa que estava desenvolvendo um software para você ter mais foco. Então, essa empresa criou a pesquisa, jogou numa revista, a revista publicou, né, essa pesquisa, citando como fonte a empresa, e a empresa começou a usar a revista como fonte. Então ficou o ciclo assim. E foi publicado numa revista acadêmica? Foi publicado numa revista acadêmica de baixo impacto, né? Uma grande. Mas já estava publicada, então essa empresa começou a usar a própria publicação como se fosse uma fonte. Então ficou uma coisa meio cíclica assim, né? E outra coisa também é que o peixinho dourado, ele não tem só 5 segundos de memória, ele tem mais, muito mais. Tem estudos dizendo que o peixinho tem memória de mais de ano, inclusive. E isso é uma grande balela, né? Tem outras, tem muitas histórias. Por exemplo, aquela dizendo que a história do Fusca Azul. Não sei se vocês conhecem, né, essa história que diz que quando passa um carro, um Fusca azul, uma pessoa vai lá e dá um soco na outra pessoa, né? A gente fazia isso muito quando a gente era criança, né? Não conheço isso. Você não conhece isso? Não, dá um soco? Fusca azul, pá, e bate no outro. Assim. Ai, gente. E aí, diz que essa história surgiu na fábrica do Henry Ford. Aí diz que um dos funcionários pintou o carro acidentalmente de azul, e os carros dele eram todos pretos, né? Saíram pretos de fábrica. E aí um dos funcionários pintou de azul sem querer, e aí o Henry Ford foi lá e começou a bater no funcionário. E é uma grande mentira, né? Primeiro porque o Henry Ford, ele não fazia Fusca, né? O Fusca era Volkswagen, né? E surgiu muito depois, né? Exatamente. Mas as pessoas associam, né, essas histórias, como por exemplo, o Henry Ford foi um gênio da área da automobilística, e aí por isso, se você criar uma história associando a ele, você vai ter muito mais crédito. Exato, né? Põe o nome dele ali, ó, já né? É a mesma coisa na história. Mas nesse caso não é motivacional, né? Dar um soco na outra pessoa. Aí foi mais a origem da lenda, né? E aí se usa essa história para dizer, né, que você tem que prestar atenção, né, na sua empresa, onde você está trabalhando. Entendi. Tem um efeito, tem uma moral da história. É a mesma coisa do pai, né, da autoajuda, que é considerado o pai da autoajuda, que é o Napoleão Hill, que muita gente é fã, né? E ele foi um grande contador de histórias, né, para não dizer um picareta, mas eu não vou falar isso porque tem muito fã. Não, inclusive ele inaugurou, né, eu não falei, ele inaugurou um gênero, né, que quando você vai procurar nas livrarias, tem lá ficção, não ficção e autoajuda, né, ele criou um gênero novo, né, e foi baseada numa história falsa. Ele disse que teria se encontrado o maior milionário da época, que é o Carnegie, e ele teria dito pro Hill para ele fazer uma pesquisa para tentar identificar quais são as características das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E aí o Hill teria passado 20 anos investigando e lançou seu primeiro livro de autoajuda e ganhou milhões, mas a pessoa que fez, o biógrafo, né, do Carnegie, falou assim, eles nunca se encontraram, isso é mentira. Aí o Hill falou assim, não, eu tenho como provar. Aliás, eu tinha, porque as provas queimaram no incêndio que aconteceu em Chicago. Então ele não tem prova nenhuma de que ele...
E também ele só começou a falar que se encontrou com o Carnegie depois que o milionário morreu, em 1919. Então, aliás, é 1819. Então o cara não estava lá para se defender, né? E aí todo o império do Napoleão Hill foi criado em cima desse encontro que nunca existiu. Legal, né? Uau! E o cara virou uma referência ao fundador do gênero Sim. autoajuda. E aí Ô, Gilmar, mas toda faleceu. autoajuda para você tá calcada numa farsa? Olha, até onde eu percebo, sim, viu? Tem alguns profissionais que são até sérios e tal, mas todo o alicerce, né? Toda a forma, né, que o autoajuda funciona é muito Quando a gente perigosa. fala de autoajuda, a gente tá falando do que exatamente? Pensar positivo, pensar fora da caixa, você tomar atitudes que vai te ajudar, e são coisas muito vagas, né? São coisas, como você fala assim, olha, toma água todo dia que você vai ficar bem, ou respire todo dia que você vai ficar bem. Então, assim, Porque é a uma receita forma... não tá errada, né? Mas que dá aparentemente tem um embasamento que não se sustenta, é isso?